Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Estamos na função de fazer as coisas que estão pendentes, que eu preciso da ajuda do Léo. O Léo já tá lá no quarto com a cabeceira, só vamos definir agora a altura para até tá ali me olhando. Definir a altura para nós poder fixar. Eu vou mostrar como é que nós vamos fixar para não ter custo e usar o material que a gente tem em casa. Então vamos lá para o quarto que eu vou mostrar como é que ele está fazendo e qual foi a nossa ideia para segurar a cabeceira, já que ela é bem pesada. Ela pesa em uma média de uns 30 quilos ou mais, então tem que ser algo bem seguro para que não ocorra nenhum problema dela se soltar e acabar caindo na nossa cabeça quando estamos dormindo. Então vamos lá. Não vai ser só cabeceira hoje, vai ter mais coisas que nós vamos colocar aqui em casa. E aí eu vou mostrando para vocês no decorrer do dia aí. Como vocês viram no último vídeo, nós cortamos, né, o pé da parte de cima da cama. E aí o Léo quis furar e juntar os parafusos aqui. Só que não fica tão firme quanto precisa. Aí nós decidimos colocar esses L aqui nos cantos e ficou super firme, deu a junção que nós precisamos. E para fixar na parede, ele tive uma ideia de usar o perfil que nós usamos na cozinha para fixar os armários na parede. Então o Léo já fixou aqui, esse aqui é o que vai ficar na parede sustentando. Aqui ele desentortou, que isso aqui é um Lzinho. Aí ele desentortou para fixar aqui na cabeceira, que deu certo. E para fixar na parede, ele vai usar 2 parafusos grandes para ficar bem firme. Agora nós vamos marcar lá para furar. Oi, gente! Já é outro dia por aqui. Ontem só colocamos a cabeceira no lugar e fomos limpar o ar-condicionado, que por sinal não terminamos ainda. O ar tá muito sujo e aí a gente ficou com medo de mexer e o Léo pediu dica para um colega dele que trabalha com limpeza de ar-condicionado, como é que nós podia limpar. Aí ele nos disse como que podemos proceder com o restante da limpeza. E aí a noite chegou e paramos, porque como o Léo trabalha pela manhã hoje, então tem que dormir cedo. E eu acabei que fui fazer a limpeza que eu ainda não tinha feito nas coisas do quarto. Limpar guarda-roupa, limpar aquela porta. Em março irão instalar as nossas novas portas. Nós decidimos escolher por período metade de março, que daí já não é mais tão frio. Apesar de que ontem e hoje o clima tá bem gostoso. Hoje amanheceu com 2 graus, então não tá tão frio. Tô bem ansiosa porque vai ser tudo branquinho, tudo novinho e vai ficar bem bonito. Vai dar bagunça? É claro que vai dar muita bagunça, mas faz parte. Então já está agendado, metade de março, eles vêm instalar as novas portas e aí, depois que eles colocarem as novas portas, eu já posso começar a mexer nas varandas, principalmente nessa varanda aqui, que é onde nós vamos ter a maior parte das nossas plantas comestíveis. E já na metade de março já eu posso começar a preparar, a comprar as mudas, porque já começa a ficar um pouquinho mais quente por aqui. O que eu vou fazer agora? Pão. Eu tô sem pão, apesar de que a gente pode ir no mercado hoje, mas faz dias que o Pietro tá me pedindo, mãe, eu tô com saudade de pão com linguiça. Então eu vou fazer. Aqui na Itália a gente não encontra pão recheado com linguiça, pelo menos, né, eu não via. Também aqui tem muito pão, muito tipo de pão. Vai ter a focaccia, que vai ter linguiça em cima, vai ter a pizza, vai ter vários outros tipos de pães com o recheio em cima. Já no meio, eu não vi, ou pelo menos também não procurei, né? Porque é tanto tipo de pão que tem aqui na Itália.
E aí vou fazer o meu pãozinho de linguiça tradicional, que os meus filhos adoram. Aí aqui a fermentação é aquela tradicional. A gente já não ia derramar açúcar na mesa. É um tablete de fermento fresco que eu uso aqui. E uma colher de sopa de açúcar. Eu uso açúcar mascavo, que é o açúcar de cana aqui na Itália. E no Brasil a gente chama de mascavo, né? Mas é a mesma coisa. Dissolvo esses 3 ingredientes aqui. E esse fermento eu não preciso deixar ativar, eu já amasso o pão direto aqui. Só dou uma dissolvida boa nele. E pego uma colher rasa, assim, de sobremesa de sal. E farinha. Eu não tô usando gordura para fazer os meus pães, porque eu acho que não tem necessidade. Ele fica mais quebradiço se eu colocar gordura. Como eu quero que o pão fique mais firme, mas sem ficar se desmanchando, então eu não vou colocar. O bom era colocar um ovo aqui, mas eu estou sem ovos. Não faço mais tanto pão quanto eu fazia no Brasil, porque aqui a gente, como eu falei, tem uma variedade imensa de pão. E os pães são maravilhosos e o preço é melhor ainda. Aí eu faço pão só de vez em quando. Fiz um semana passada, daí eu faço hoje. E se a gente não for no mercado hoje ou amanhã, daqui uns 2 dias eu faço pão de novo. E também faço um pão. Como o ar aqui é mais seco, o pão seca mais rápido e fica com cara de pão velho. Por mais que eu coloque no saquinho, ele tende a secar com mais rapidez. Apesar de que daí é só colocar na air fryer e fazer uma torrada e tá perfeito. Eu tô usando farinha branca, a mais fina que tem, que é a 00. Tem vários tipos de farinha também aqui, e elas são tudo numeradas. Já não vou precisar mais colocar trigo, porque já tá soltando da minha mão. A massa, né, não pode ficar dura, senão o pão não cresce, mas também não muito mole, senão eu não consigo rechear. Tá pronto meu pãozinho, agora eu vou deixar fermentar e depois eu preparo o recheio. Eu vou fazer com linguiça fresca, tá descongelando já lá. Não sei se eu vou usar todas, mas quando for colocar o recheio, eu gravo pra vocês. Enquanto meu pão fermenta, eu vou montar as luminárias que nós compramos. Lembra que eu falei que eu ia lá na Maison do Monte e desce para nós ver as luminárias, porque eu tinha visto umas com preço legal? Então, nós fomos, não deu para gravar, porque tinha bastante gente na loja, mas acabou que não compramos nada lá. É tudo muito caro, mesmo na promoção. E como a IKEA fica ali do ladinho, acabamos indo na IKEA e o preço estava muito bom lá. Então, com o dinheiro que eu iria comprar uma na Maison, nós compramos 3 na IKEA. Aí eu vou montar e mostro para vocês. Eu comprei uma diferente da outra. Essa aqui é pensando mais quando o escritório a gente for montar o escritório. E essa outra eu comprei apenas uma, porque eu quero testar. Vamos ver se eu vou deixar iguais ou se eu vou manter elas diferentes. Se eu quiser que elas iguais, daí é só eu comprar mais uma dessa aqui. É linda
Eu peguei ela no tom mais dourado, porque vai ter um tom de dourado lá no quarto, pouca coisa, mas vai ter. E eu queria com o pé, aqueles pés maravilhosos de porcelana. Só que esses são muito mais caros e eu fiquei com medo de comprar e os meninos acabar derrubando. Então decidi por comprar um de metal mesmo, mais simples assim, do que aqueles que eu realmente queria, por medo de que eles derrubem ou até o vento, quando chegar o verão, que a porta fica aberta, aqui dá uns ventos mais fortes, então eu fiquei com medo que o vento derrube. Eles são pesados, é claro, mas vamos evitar de perder dinheiro. Mais pra frente, quando os meninos forem maiores, aí eu compro um grande. É bem simples de montar. E ele não é aquele dourado, assim, muito amarelo. Ele é puxado mais para um cobre, um dourado mais escuro. As coisas da IKEA são bem feitas. São simples, mas são bem acabadas as coisas. Ajusta aqui, deixa eu ver se eu tô colocando a próxima etapa certo. Aqui, abre, isso. Deixa eu ver se é esse tipo de lâmpada mesmo. É, E27. E nós já compramos todas as lâmpadas lá porque tava com preço maravilhoso. Estava um e pouco. Eu vou olhar ali na notinha as coisas que nós compramos na IKEA e daí eu falo os valores para vocês, mas estava bem bom. Então acho que eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Vou ajustar com a que fique a emendinha aqui do tecido para trás. E esse aqui tem um acendedor aqui, ó. Ó, que legal. Então, um tá montado e funcionando. Essa aqui é muito bonita. Pena que não tinha dourado, aí eu peguei creme mesmo. Mas essa eu não sei se eu vou deixar lá no quarto. Vamos ver, vou testar. Mas eu comprei pensando em colocar aqui no escritório, porque o Léo quer uma lâmpada assim, para ele poder fazer os desenhos dele. Essa luminária tava 15 €, é lançamento. Ela é bem bonita e o preço maravilhoso. E ela é toda de metal. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, é muito bonita também, ó. Mesmo ela sendo bege. Parafuso. E a base dela é super pesada. Deixa eu ver o guia de montagem. Mas é simples também.
Ela é muito bonita, ela é toda articulada, por isso que o Léo quis. Porque assim ele consegue controlar quando ele quer pintar. Tá montada também, só vou pegar a lâmpada lá, que essa aqui é outro tipo de lâmpada. E eu comprei as lâmpadas todas amarelas. Nada de lâmpada branca. Vamos ver. Ó. Mais uma, ok. E agora eu vou montar a maior, que é a que eu, digamos assim, a que eu mais amei. Não que eu não tenha gostado das outras também, mas essa aqui é lindíssima. Essa de chão também é super pesada. Só tinha duas dessa aqui, a pronta entrega. Olha que linda que é essa luminária. Eu amei ela. Quando eu vi lá, eu disse, é uma assim que eu quero. Eu queria uma que eu tinha visto na Maison du Monde, só que ela era 150, se eu não me engano. E não era assim. Ela era diferente. Toda dourada. Só que ela era menorzinha aqui. E quando eu vi lá, né, que eu tinha visto pelo site, quando eu vi lá já não curti mais tanto. Agora essa aqui eu amei, porque ela é branquinha, tem esse toque meio dourado, mais envelhecido que eu queria, não é aquele dourado amarelo assim, que chega a doer. E algo assim, clean, leve, que combinasse com o nosso quarto. Na minha mente é para ficar tudo muito bonito, mas eu só vou saber quando eu colocar tudo lá. Por hora, eu comprei essas, né? Por hora elas estão aqui, mas não testei ainda no quarto. O quarto tá ficando muito bom, por sinal, tá ficando, né? Por hora tá superando as minhas expectativas. Mas vamos ver depois de tudo pronto, para ver se vai ser igual foi a cozinha, né? Uma surpresa para mim com o resultado final. Eu acredito que vai ser também, como os demais ambientes já foram bem surpreendentes para mim aqui em casa, porque eu tô fazendo tudo com baixo custo, né? Comprando o mínimo possível e reformando móveis que a gente ganhou. Que por sinal ganhamos mais alguns que estão lá na garagem. Depois eu vou subir eles e esses vão ser usados para montar o nosso escritório. Vamos ligar, né, para ver se vai funcionar essa também. Funcionou. Aí essa acende aqui do lado. Então o que eu gostei delas é que elas são simples, são delicadas, mas ao mesmo tempo são elegantes. Um moderno que combina com as coisas que eu vou colocar tudo lá no quarto.
E era isso que eu queria, algo simples, mas que fosse bonito. E encontrei. E falta do teto ainda. Do teto eu não gostei de nenhuma que eu vi lá. Não que eu não gostei, mas não iria combinar com o quarto. Aí eu achei uma belíssima usada. Tô esperando a pessoa me retornar para ver se ainda tá disponível. Lâmpadas montadas, meu pão já tá quase no ponto para abrir. Eu vou pegar as linguiças e como elas estavam, né, já não estão mais congeladas, eu vou passar elas aqui na frigideira para que elas soltem um pouco da água, senão elas vão soltar muita. No Brasil eu fazia com a linguiça seca, né, defumada. Mas essa aqui o Léo comprou fresca, então é com essa mesmo que eu vou fazer. Mas não vou colocar todas, só vou usar 4, porque eu vou fazer um pão só. Senão vai ser muito. E aqui eu só vou dar uma selada nela para dar uma secada nos líquidos e já vai pro pão. A linguiça já tá morna, aí eu vou abrir o pão agora. Vou abrir com a garrafa mesmo. Eu ainda não comprei um rolo de massa porque eu quero um de mármore. Ele é mais pesado e mais higiênico do que o de madeira. E pego aquela dobra do pão e coloco para baixo, que daí não vai abrir. Agora eu vou colocar no forno e deixar crescer novamente para daí assar. Aqui já é meio da tarde, já fomos na escola do André, que hoje tinha a avaliação dele, né? A avaliação do André é diferente do que a do Pietro, né? Porque o Pietro já escreve, já faz tudo, e o André não. Então, nós tínhamos uma avaliação dele com a professora e está tudo bem. Ficamos muito orgulhosos de ouvir as pessoas falarem bem dos nossos filhos. O pão já assou, né? Como vocês podem ver. Tá morninho ainda. Eu vou cortar para nós ver como é que ficou no meio. Primeira fatia nunca tem a linguiça, porque não vem até a ponta. O pão fica extremamente macio e a linguiça está bonita também. Deixa eu ver um pratinho para dar para os meninos.
fofo esse André. Vou ver que ficou bem recheado. Claro, no centro tem mais do que nas pontas, mas é porque eu não coloco para não vazar. Aí aqui onde vazou um pouquinho, ó, colou na forma. Tanto que eu tive que usar uma faquinha para soltar o pão aqui da lateral. Coisa que nunca precisa, né, eu soltar, mas esse precisou porque vazou e daí grudou. E aqui no nosso quarto, o Léo teve a ideia de colocar o guarda-roupa nessa parede aqui. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, ele falou, nós testamos e ficou perfeito. Então é aqui que vai ficar e mais pra frente eu vou pintar ele de branco também, para ficar tudo branquinho aqui. Ficou ótimo, a parede ficou perfeita, não ficou muito encostado aqui, tem um bom vão aqui. E também tem um vão aqui do lado da porta, que eu não queria que ficasse muito colado na porta. E sobrou um belo espaço aqui, que é onde tá a cômoda. O que nós vamos fazer agora? Aqui do lado, aqui não tem acabamento, porque esse guarda-roupa era maior. Ele era de 6 portas e ele foi cortado. E ali em cima não colocaram o acabamento, porque aquele lado ficava escondido pro lado da parede, com certeza. E agora a gente tem uns acabamentos que era do antigo armário, o Léo tá cortando e vamos colocar ali. E essa lateral aqui eu já vou pintar de branco, para quando eu vim de lá, dar essa continuidade do branco, e não chegar aqui e já ter esse amadeirado aqui. Então, eu vou esperar o Léo colocar as madeiras ali, que ele vai cortar. Vou lixar e já vou dar a primeira de mão de tinta para secar. Já tá anoitecendo. Mas é a primeira eu dou hoje e amanhã eu dou as outras duas que ficarem pendentes quero finalizar o quarto o quanto antes. A ideia é assim que chegar as coisas que ainda faltam, que são daqui, é só decorar e finalizar. Eu já fiz alguns testes de decoração aqui, tá? Nem vou mostrar pra vocês, mas ficou muito bacana. Isso que nem tá pronto, são só testes que eu fiz e ficaram ótimos. Vocês viram eu pintando o varão que era dali. Eu vou manter o mesmo varão, porque é um varão bonito, só que ele era preto. E como não vai ter elementos preto aqui no quarto, então eu comprei a tinta dourada e já pintei. Então eu acredito que daqui a pouco já tá tudo seco. E aí eu já vou colocar a cortina aqui. Quer dizer, eu tenho que pintar aquela parte da taparela ali de branco, porque aquela não sai. As portas vão ser trocadas, mas aquela de cima não mexe. Como eu já limpei tudo ali, também acredito que eu vou dar uma demão de tinta. E aí, enquanto seca lá fora, seca ali. Aí, se der tempo hoje, eu coloco a cortina, ou se não, coloco amanhã. Mas o quarto tá ficando bem bacana. Nem pensamentos, é mais aquele que era no começo. E isso que nem tá pronto. Eu não cuidei do chão ainda, porque nós ainda não fechamos ali. Então, depois que eu invernizar o chão, aí sim, vai ficar muito bom.